Olá, hoje a história se passa no Oriente Médio. Uma mulher chamada Ela compartilhou a história de um incidente que a fez fortalecer a fé dela nas pessoas, no mundo e nos milagres. Tudo começou quando um menino de 10 anos chamado Karen recebeu o presente de aniversário dos seus sonhos. O menino sempre sonhou em ter uma bicicleta, e isso se tornou quase que uma obsessão para ele. Ele passava o dia todo olhando pela janela o modelo mais recente, brilhando com suas novas pinturas. Vamos ser sinceros. Dadas a realidade do mundo moderno, uma bicicleta não é algo que a maioria das crianças sonha. Embora sua família fosse extremamente pobre, tudo piorou principalmente após a morte de seu pai, que era quem corria atrás do pão de cada dia da família. Assim, a mãe do menino nunca poderia comprar uma bicicleta nova para Karen, mas como toda boa mãe, para realizar o sonho do seu filho, ela economizou o máximo de dinheiro que pôde por alguns meses e comprou um presente para ele no mercado de pulgas da cidade. Devo dizer que a bugiganga de 2 rodas que ela comprou não é tão bonita quanto a bicicleta da loja, e é até curioso se alguém fizer esse tipo de comparação. Mas acontece que Karen olhava com tanto desejo para a bicicleta do seu amigo e do filho do vizinho que não se importava, pois para ele, aquilo era apenas detalhes, simplesmente porque estava feliz pelo presente e pelo esforço da sua mãe em conseguir a sua tão sonhada bicicleta, que há muito tempo já sonhava em poder ir pedalando e percorrer todo o caminho de bicicleta até a escola. Mas eventualmente ele teve que desistir daquilo que parecia um cavalo da Idade Média, pois alguns dias depois que Karen recebeu o tão esperado presente, retornou para casa chorando. Então contou à sua mãe como acidentalmente desceu o morro em alta velocidade e não conseguiu frear quando viu à frente um veículo estacionado. Contou que esses fatores o fizeram colidir com um carro de luxo. Karen afirma que tentou evitar a colisão até o último momento, mas infelizmente não conseguiu. As luzes na parte de trás do carro se estilhaçaram no acidente e seu para-choque, para-lama traseiro, torceu e amassou. E o menino ainda teve a sorte de evitar algo pior, que era se machucar e ter ferimentos que o fariam ter que ir na emergência de um hospital. Então um homem com o rosto, que aparentava ser importante, desceu do carro e observou o que aconteceu com toda aquela situação. O menino ficou desesperado e começou a chorar de tanto medo e de tudo o que aquele homem seria capaz de fazer com ele como punição pelo seu ato. E olhando para os sapatos caros do homem, que o menino compreendeu exatamente o que tinha acontecido e nas consequências que estariam por vir. Então aquele homem estranho para Karen perguntou novamente como tudo havia acontecido, que o garoto tentou explicar que os freios da bicicleta nem sempre funcionavam como deveriam e que por isso era comum ele não andar tão rápido quanto andou naquele dia antes de bater em seu carro, mas justamente antes daquele acidente ele estava testando pedalar mais rápido, mesmo estando sem freio. E após aquela explicação, Karen aguardava já ansiosamente por uma decisão de como o dono daquele carro de luxo iria agir perante aquela situação catastrófica para ele. Teve que ver o homem em seu telefone desolado por conta dos danos causados em seu veículo e ligando para outras pessoas. Foi claro para Karen que as coisas pareciam só estar piorando. E que agora o dono daquele carro não iria aliviar. E também não poderia apenas tirar a sua bicicleta, mas fazer a sua mãe ter que pagar pelo conserto caro que custaria para reparar aquele carro de luxo. Ao pensar sobre isso, o garoto já considerava aceitar até mesmo receber alguma punição física. Mas em vez disso, aquele homem bem vestido teve uma abordagem completamente diferente. Só anotou seu nome, sobrenome e o endereço de sua casa e disse em seguida: "Aguarde os convidados que você receberá em breve em sua casa." Então, ele entrou no carro batido e seguiu uma direção desconhecida pelo garoto. Karen contou toda a história para sua mãe quando chegou em casa. Acho que eu não preciso dizer como a pobre mulher se sentiu depois de ouvir o que aconteceu com o seu filho. A primeira coisa que ela fez foi olhar rapidamente ao redor de sua casa e começar a chorar. A mãe e o filho passaram 2 dias seguintes em um suspense ansioso. Claro, a pobre mulher estava se preparando para o pior, mas ela absolutamente não podia imaginar o que viria a seguir. Imagina a surpresa da mãe de Karen ao ver o dono do carro caro bater em sua porta. Mas quando ela o atendeu, o homem estava sorrindo.
Ele também tinha em mãos uma bicicleta nova e moderna, que parecia ótima com todos os recursos e modificações mais recentes. O estranho não deixou que a atordoada dona da casa dissesse uma palavra. Apenas entregou ao menino a bicicleta nova e disse que achava que era a hora dele trocar o tipo de bicicleta que ele estava andando. E foi aí que Karen e sua mãe acharam que era algum tipo de sonho, mas é a realidade, e ambos agora estavam irradiando de felicidade. E o que o empresário pensou ao ter uma atitude como essa foi simplesmente na intenção de evitar que o menino continuasse sofrendo com uma bicicleta que os freios falhavam constantemente. Realmente, uma atitude muito nobre por parte daquele homem rico. Muita gente pensa que fazer bondade para uma pessoa não tem impacto no mundo e nas pessoas à sua volta, mas você não pode esquecer que para essa pessoa, o mundo pode mudar para sempre, não apenas desencadeando uma reação em cadeia de boa vontade, mas mudando a atitude de pessoas em relação à vida. Eu não sei quem disse isso, mas realmente eu quero acreditar que funciona dessa maneira. Karen está andando de bicicleta pela rua de sua casa enquanto um homem chamado Yusuf agradece a sua mãe por encontrar uma maneira de comprar uma bicicleta para o seu filho. Mesmo que essa fosse uma bicicleta velha e antiga, pois apesar de todas as dificuldades, ela ainda consegue criá-lo como uma boa pessoa. Mais tarde, disse Yusuf, olhando para a bicicleta velha de Karen, que não pôde deixar de pensar em sua infância. Embora tudo isso pareça um conto de fadas, por muitos anos, esse fato permaneceu um mistério, pois a mesma história aconteceu com Yusuf. Porque sua família também era muito pobre, e ele também bateu um carro quando era criança, assim como o jovem chamado Karen, e o dono do carro na ocasião fez o mesmo que ele havia feito com Karen. Então, relembrando disso, agradeceu novamente ao menino e sua mãe, mas dessa vez por ter feito ele viajar no tempo ao relembrar de uma memória que o trazia bons sentimentos. Consertar o carro ou comprar uma bicicleta nova não é nada para ele, pois dinheiro para isso ele tem. Logo, isso era apenas mais um gasto mensal a ele. Embora aquela bicicleta fosse importante para o menino, ele esperava que Karen desse uma chance a outros meninos depois de muitos anos, e era importante que ele não quebrasse a corrente de boas ações. Ao se despedir, o homem segurou a mão de Karen e pediu que ele cuidasse de sua mãe. Claro, Yusuf tocou tanto a mulher que ela rapidamente compartilhou a história na internet. E é uma pena que não haja tantas fotos deste evento, então só posso dizer logo de cara que esse evento mais uma vez prova que a grandeza de uma pessoa não deve ser medida pelo tamanho de sua carteira ou de quanto ela tem no banco, mas por sua gentileza e atitude. A vida vai além disso, principalmente para com os menos afortunados. Até mesmo um único ato de bondade pode ter um efeito dominó, inspirando pessoas ao redor do mundo a criarem mais compaixão uns pelos outros. E você, concorda com essa filosofia de vida? Fala pra mim, o que você faria se algo parecido acontecesse na sua vida? Tendo muito dinheiro, você faria o mesmo que esse nobre homem fez ou faria diferente? Essa foi a história de hoje, espero que tenha gostado desse relato de Ayla e mantenha a corrente de compaixão e bondade na vida de vocês também. Obrigado por assistir e até a próxima história.